Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil está em ebulição. Eu dividi o vídeo aqui em 4 partes. Tem muita coisa pra gente falar. Eu duvido que dê tempo de comentar sobre tudo. Queria muito comentar sobre os 2 últimos temas. E olha, ainda tem outras coisas que estão acontecendo no Brasil que eu nem pensei em colocar aqui hoje. Mas o primeiro tema do vídeo de hoje, eu acho que vai levar um tempo razoável, porque tem muita coisa pra gente comentar ainda dos desdobramentos da operação aí do Carlos Bolsonaro e algumas outras coisas relacionadas que aconteceram ao longo do dia de ontem. E, não é por nada não, eu acho que tem um ponto aí, uma movimentação que aconteceu ontem, mas que nós acertamos, assim, de um jeito. O viés, a preocupação, e quem inclusive assistiu minha participação no Pânico ontem vai ver que realmente, estávamos falando sobre isso. O que é? Já tá logo no início, a gente vai comentar. Depois, quero falar sobre justiça, injustiça. Tem também um pouco a ver com esse primeiro tema. Trazer algumas coisinhas também que aconteceram no dia de ontem. Relembrar outras, para depois entrarmos no tema da nossa democracia. Algumas coisas que aconteceram que são importantes nas últimas horas. Tem até uma vitória importantíssima de uma pessoa comum, quero mostrar para vocês, em um processo que é realmente bem interessante. E no final tem aqueles assuntos que nos mostram porque o Brasil segue acorrentado e não consegue crescer. E antes de comentar sobre isso daqui, não posso confirmar, porque eu não estava lá, mas tinha uns amigos que foram lá na cerimônia do Abest, estavam concorrendo. Um deles, eu troquei mensagem depois, me respondeu, é o Peter Jordan, e o Peter Jordan falou que eu ganhei. Mas no site do Abest ainda não saiu lá, né? Lá nos stories eles botaram lá os ganhadores. Eu não sei, mas aparentemente eu ganhei. Então, tá aí aberto. Ontem era o resultado. Estou esperançoso. O Peter falou, ganhou no telefone. Não ganhou, Andresa. O Peter falou, ganhou. Eu falei, Peter, não me deixa empolgado. Mas ele falou que eu ganhei. Então, esperar pra ver aí. Mas tudo indica que vocês conseguiram me dar a vitória aí no voto popular. Ganhar o prêmio aí do maior jornalista influenciador do ano de 2023. Acho que seria talvez o maior prêmio aí do jornalismo brasileiro atualmente. Enfim, né? Enfim. Vamos começar. Ontem, Daniela Lima se desculpou, né? Muito entre aspas. Eu não vou dar play nesse vídeo por duas razões. Primeiro, que eu acho que vocês já viram. Segundo, que eu não quero ouvir a voz dela. Tem até a terceira razão. Pedro Burgos, professor do INSPER, anti-bolsonarista, ele fez um resumo do que a Daniela Lima falou e inclusive apontou o que seria o esperado de uma pessoa que realmente tem algum tipo de preocupação com a informação, com o jornalismo de qualidade. E ele fala assim, o que eu queria, mas não esperava. Errei mesmo. Inclusive, isso me fez refletir que ler ao vivo mensagens de fontes importantes ou com informações bombásticas não pode ser confundido com jornalismo. Conversei com a direção e vamos melhorar processos para evitar que isso aconteça. Mas a Daniela Lima, ela tá lá para ler o que chega no telefone. Ela não pensa. E o que é que realmente aconteceu? O resumo do Pedro Burgos. Errei, mas errar faz parte. Inclusive o Correio Brasiliense ganhou o prêmio ESSO por admitir erro. E isso é o que eu tô fazendo. Aqui tem honestidade. Ao contrário de quem me detrata, eu corrijo sempre e dou a informação certa no final. E vai ter gente aplaudindo. Nada vai mudar assim. E sim, pessoas aplaudiram. Ainda levaram a checada. Como a colega de trabalho, né? Não é nem só de profissão, de trabalho na mesma empresa, Eliane Cantanhede, outra lulista. A informação principal está correta, o resto é detalhe. Não, a informação principal está errada. Tanto que tá ali na checagem, ó. A informação principal noticiada por Daniela Lima estava incorreta. O título da matéria de Daniela dizia: computador da BIM é apreendido com Carlos Bolsonaro em Angra dos Reis. O que é falso e foi negado pela própria Polícia Federal e 6 horas depois alterado pela Daniela. Olha só, o computador da BIM está com Carlos é totalmente diferente de o computador da BIM foi apreendido com uma servidora da BIM. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A informação principal não está correta. É o corporativismo falando mais alto. Mas vamos continuar. Eu fiquei extremamente maravilhado com esta nota.
Eu gosto quando a turma bate na Globo, né? Mas de coração mesmo, gente. Vocês que às vezes acompanham o vídeo diário ou acompanham os vídeos aqui com certa frequência, quando foi a última vez que vocês viram um veículo de imprensa apontar o dedo pros coleguinhas e apontar: você errou aqui, você errou aqui, você errou naquele outro lugar? O Poder 360 fez isso nesta nota, falando assim, ó: Zap entre Ramagem e assessora de Carlos é de outubro de 2022. Eu acho que o pessoal tá vendo o que tá acontecendo no Brasil, vendo que as coisas estão ficando tão complicadas, que parte da empresa tá falando: pô, cara, peraí, não, tá demais, velho. O consórcio tá... Eu não quero fazer parte do consórcio. E aí o Poder 360 fala o seguinte, ó: jornais reproduzem imprecisão. Porque essa matéria do Poder 360 informa que o Ramagem, na época da troca das mensagens, ele não trabalhava mais na BIM. Isso é informação crucial para o leitor. Você fala, olha só, você fala o seguinte, ó, uma coisa que você fala: olha, a assessora do Carlos pediu informações do processo por Ramagem. Ela falou: meu Deus, Ramagem, diretor da BIM. Nossa! Outra coisa é você falar: olha, a assessora do Carlos pediu informações por Ramagem, mas ele não era, viu? Ele não tava mais na BIM, não, só pediu, só perguntou. Ela falou: ah, tá, mas e aí? E aí é o que a gente quer saber também. É exatamente o que a gente quer saber. A redação, decisão do ministro, induziu a várias imprecisões em textos publicados pela mídia. Mesmo os veículos que apontaram que as mensagens foram trocadas em outubro de 2022 não destacaram o fato de que a Ramagem já estava fora da BIM havia 6 meses. E aí o Poder 360 tomou a iniciativa. Eu acho isso aqui importantíssimo. Isso aqui tem que ser feito. Não dá para continuar do jeito que as coisas estão. E ele cita, ó, Folha de São Paulo: o Jornal Paulista escreveu que as mensagens eram de 2020. Na mensagem de 2020, a assessora Luciana de Almeida diz: totalmente errado. Fake news. Estadão: o jornal não informou de quando eram as mensagens. Escreve Luciano, auxiliar de Ramagem, informar o número das investigações. E coloca aqui, ó, um print da tela. O Globo: informa o ano correto, mas o mês errado. O diálogo ocorreu em novembro de 2022, logo após as eleições que o então presidente saiu derrotado. Mas também não informou, né, se a Ramagem ainda era funcionário da BIM. O UOL: o portal de notícias apenas publicou a imagem das mensagens, mas sem informar o ano. E aí, essa nota saiu da madrugada, 1 da manhã. Hombridade aqui por parte da Folha de São Paulo, diferente da Daniela Lima. Print que implica Carlos Bolsonaro traz data em que Ramagem já estava fora da BIM. Isso é jornalismo. Não é o que a Daniela Lima faz. É você realmente, você solta uma nota, deixando claro o que está acontecendo, né? Se na outra nota você não colocou lá o ano, etc. Você trabalhou. Aí você vem agora, bota aqui, ó, na manchete, que o leitor, só de ler, o leitor já entende. Porque é informação crucial. É informação crucial. A conversa usada pela Polícia Federal, primeiro parágrafo, para apontar o uso de uma estrutura paralela na BIM pelo Carlos Bolsonaro, traz uma data em que o Ramagem já não era mais diretor, né, geral do órgão. Então, assim, como é que isso funciona? O aplicativo de mensagens exibe a data de terça, 11 de outubro, em uma mensagem em que Luciana Almeida, assessora de Carlos, diz estar precisando muito de uma ajuda. Em seguida, com a data hoje, ela envia os números. Não é possível saber quando é o hoje, mas nos últimos 7 anos, o dia 11 de outubro só caiu em uma terça-feira em 2022. Naquele ano, nesta data, Ramagem já tinha deixado o comando da BIM havia 6 meses para disputar a eleição a deputado federal. Parabéns, Folha de São Paulo. Não apenas informou que o Ramagem não estava mais na BIM, como o cara tinha mais de 6 meses que ele já não estava lá. Não foi uma semana, não foram 6 dias, foram 6 meses. No parecer, em quem concorda com a maioria das medidas requeridas pela Polícia Federal, a PGR também se refere a Ramagem como então diretor da BIM, o que é inconsistente, né? Tá inconsistente, é uma pequena inconsistência, Apesar de, como divulgado até o momento,
não ser possível saber o tempo decorrido entre o pedido de ajuda e a mensagem com os números do inquérito hoje, a investigação vinculou as duas coisas. Né? O hoje pode ter sido, sei lá, semana passada. A gente não sabe, né? Sabe quando é hoje. Sabe quando é hoje. Ninguém sabe quando é hoje. Se o cara perguntou semana passada. Ainda tem isso, nem se perguntou semana passada. Semana retrasada. E aí? Investigadores da PF afirmam que a peça policial não cita Ramagem como então diretor-geral da BIM, mas que o trata apenas como delegado Alexandre Ramagem. Eles dizem ainda que o fato dele não estar no comando do órgão no momento de troca de mensagens em nada muda a suspeita de que ele tenha repassado informações. Eu acho que deveria influir em alguma coisa. Eu acho que faz uma mínima diferença. Se não faz diferença nenhuma, quem sou eu, né? Eu não sei nada também. Não sei nada. Aí vejam só. Vejam só. Vejam só. Anteontem, acho uns 3. Nos últimos 3, 4 dias, fizemos um dossiê. Onde o nome era ABIN, SNI, que eu fiz questão de frisar a importância de um setor de inteligência. Bater na tecla, como... Olha o trabalho sujo que a imprensa vem fazendo. Como a imprensa não tem nenhuma preocupação de trazer as discussões reais, sabe? Mostrar as coisas, etc. Tudo mais, a gente falou isso no dia. Aí no dia seguinte, teve uma nota do... Na verdade, no mesmo... Assim, pronto, lembro. Foi no dia 28. Hoje é dia 31, então foi 3 dias atrás. No dia 28 eu falei isso. Aí no 28 à noite, o Diego Costegui falou a mesma coisa, que tá totalmente errado o que a imprensa vem fazendo, como a imprensa vem reportando os fatos, que só ajuda a destruir a imagem, sabe, do setor de inteligência no Brasil, que isso é prejudicial, você falando várias coisas. E a gente vem batendo nessa tecla, falando, gente, olha o que tá fazendo, a turma tá algo meio estranho acontecendo. Ontem eu fui no Pânico, falei isso mais uma vez. Gente, olha, pô, a gente devia estar aproveitando esse momento para falar da inteligência, disso, é um setor que deveria, poxa, ver, denunciar, trazer informações que ajudem inclusive o Brasil a se emancipar, deixar de ser uma colônia. Dei os exemplos lá no Pânico de dossiês que a gente já trouxe aqui no canal. Aí, olha que coisa engraçada essas duas notícias e uma coisa que eu vou mostrar depois disso. Primeira notícia. Cúpula da BIM vê fogo amigo em crise. Olha como, quando tem alguma coisa contra o governo Lula, confusão. O que é que acontece quando tem uma confusão no governo Lula? Independente da pasta. A turma da Globo News convida a pessoa, traz todos os passapanistas e joga a pessoa lá pra cima. Neste caso aqui, vocês viram a Globo News chamar alguém da BIM para dar a versão dele dos fatos? Inclusive, o próprio diretor-geral da BIM atualmente, ele já chefiou a Polícia Federal em governos do Lula anterior. Que no Lula 2, foi em 2008. Então, é um cara que o PT gosta. Não é de hoje. E já era apontado lá atrás que tinha, inclusive, né? Amigo do sindicato. E a Globo não faz questão de sequer dar um microfone para esse cara falar. Que é um cara muito simpático ao petismo. Tanto que mesmo com toda essa confusão, o cabeça não caiu. A Globo não tá chamando ninguém. E os caras falando, pô, cara, tem fogo amigo. Aí você vê esses questionamentos, né? Isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Aí, passa um tempo, o governo publica a exoneração de diretor adjunto da BIM, nomeia 7 novos departamentos na agência. Aí eu quero trazer um exemplo para quem sabe fazer uma correlação. Para só levantar um questionamento se tem algum tipo de similaridade. Lembra que em janeiro de 2023, Ricardo Rangel, jornalista antibolsonarista histérico do Metrópolis, que a boca saliva de ódio, inventou uma fake news, porque você falar que você tem informações exclusivas, quando as informações de exclusivas não tem nada, ele requentou 2 notícias antigas, juntou numa mesma nota e chamou de exclusivo, ou seja, uma mentira. Ele só requentou notícias para falar que, olha, o Cid, no apagar das noites, foi nomeado isso. Então, ele estalou o dedo, provocou uma crise
Esta crise, com apoio da imprensa, foi o que deu subsídios para o Lula trocar o Arruda e colocar o Thomas Paiva para chefiar as forças, né, tudo, e derrubar o Cid. Olha como a imprensa cria o caos e gera mais uma vez, né, o ambiente necessário, gostoso, maroto, para o Lula fazer modificações. Vai vendo. Aí, o professor da BIM. Lula demitiu na noite desta terça o diretor adjunto da BIM, Alessandro Moretti. No lugar dele, entrou um professor universitário alinhado ideologicamente ao PT. O nome que desagrada os oficiais de carreira da agência. Olha só, gente. Oficial de carreira é aquele cara que tá lá, tá preocupado com a corporação, etc, tudo mais. Não fica levantando questionamentos de uma possível politização da BIM. Trata-se de Marco Aurélio Chaves Sepic. Cientista político, comandava a escola de inteligência da BIM, além de ser professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem grande proximidade com Tarso Genro, ex-governador gaúcho que foi ministro de Lula. Aí você já fica assim, pô, realmente, né? Olha, rapaz, tem uma crise, e essa crise é um momento, né, bem bacana para o Lula conseguir colocar aliados em posições que talvez lá atrás sofreriam muita resistência. Muita resistência. Agora não sabe, passou um ano, né? É a crise perfeita. Aí, olha isso aqui. Lula demite o diretor mau da BIM e nomeia substituto bonzinho. A nação dorme em paz. Mas qual nação? O nomeado, Marco Sepic, escreveu um textão recente no Instituto Igarapé, mais o ICS, sobre segurança, defesa e o clima na Amazônia. Ela deixou o link ali. Olha só. Clima e segurança na América Latina e Caribe. Igarapé, da Ana Zabó, queridinha do Jorge Soros, do Klaus, Boca de Mosquito. ICS, da Ana Tony. Instituto aí recebe financiamento de Deus e o mundo e tudo mais. E financia ações no Brasil, das piores. E o novo indicado do Lula, o professor alinhado ao petismo, tá ali, ó. Marco Sepic. Mudanças climáticas e segurança na Amazônia, vulnerabilidade e riscos para os povos indígenas na fronteira Acre-Ucayali. Aí você lembra, que a gente já trouxe isso diversas vezes em vídeo, vem sempre trazendo, e eu comentei sobre isso também no Pânico. O setor de inteligência no Brasil, ele é responsável por essas ameaças internacionais, atuação das ONGs. Será que nosso setor de inteligência nacional vai seguir empenhado em combater essas forças ou não sei, né? Não sei. O que é que vocês acham? Vejam como são engraçadas as coisas. Só que é aquela discussão que o consórcio não faz nenhuma questão de debater. Porque todo mundo gosta das ONGs, né? É muito dinheiro que jorra, inclusive até para jornalista. Vejam como são as coisas. Se a gente bater na tecla, cara, isso é inteligência. Olha o que está sendo feito. Olha como a imprensa está desvirtuando as coisas. Ai, Bolsonaro recria o SNI. Tá, o que a SNI fez? Quem foi que ele espionou? Qual foi a espionagem? E eu faço questão de mostrar para vocês. E o brasileiro, ele deveria também, às vezes, tentar obter a verdade por si mesmo. O site do Arquivo Nacional é público e lá estão todos os dossiês. A população pode ver com seus próprios olhos e checar o quão malvado era o SNI. Está aí, né? As coisas vão se encaixando assim de um jeito que... Nossa, o Brasil é o país das coincidências. Aí veja só, a gente vai voltar nessa nota lá na frente. Ela vai ficar com um gostinho muito melhor. Caso a BIM paralela expõe alinhamento de Gonê com alguém. Com Gonê na PGR, há um mês e meio, alguém conseguiu deixar para trás os tempos que viveu as turras com Augusto Aras no comando do órgão. Para um integrante da cúpula da PGR,
ouvido reservadamente pela equipe da coluna, o aval do Ministério Público, a busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, filho 02 de Bolsonaro, ponto mais sensível da decisão, não teria acontecido sob Aras. Não com Aras. Poxa, Aras. Enquanto conviveu com Aras no comando da PGR, alguém foi contrariado frequentemente com a posição da subprocuradora Lindora Araújo. Lindora, por exemplo, se manifestou contra uma operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro numa investigação sobre a alteração da carteirinha. Busca e apreensão por causa da carteirinha. Em maio do ano passado, determinou a operação como pretendia a PF, apesar da resistência da PGR. O salário de Bolsonaro foi apreendido. Em outras apurações espinhosas para o clã Bolsonaro, a PGR de Aras defendeu o envio à primeira instância da apuração das joias sauditas e da carteirinha, sob o argumento de que o Supremo não era o foro competente. Tire suas conclusões, né, sobre a gestão do Augusto Aras, o tal petista. O petista na PGR, o único petista desse Brasil que nunca quis perseguir Bolsonaro. Traidor da pátria petista. Mas vamos lá. A gente vai voltar nessa nota. Essa nota aqui é uma matéria bem triste. Triste mesmo. Triste ainda ver o que a Bela Megali está disposta a fazer, amiga do Sérgio Moro. A paranoia de Carlos Bolsonaro com seu celular apreendido pela PF. Descrito como paranoico e com mania de perseguição por ex-membros do governo. Olha os fofoqueiros. E eles realmente falam com a Bela Megali, o fofoqueirozinho. Carlos Bolsonaro tomava todo tipo de cuidado com seu celular. Antigos integrantes do Planalto, os fofoqueirinhos, relataram que o filho do presidente trocava com frequência o número de telefone e o aparelho que usa. Segundo ex-ministros, as trocas chegaram a acontecer a cada 3 meses, sempre de maior preocupação do vereador. Pessoas próximas, né? Também relataram que ele usava mais de um chip nos aparelhos, mudando de número dependendo do interlocutor. O filho de Jair Bolsonaro também fazia questão de não colocar sua foto de perfil no WhatsApp e raramente respondia e encaminhava mensagens para integrantes do governo. O filho do ex-presidente deixava claro, né, que ele tinha pânico de ser alvo de espionagens ou de uma operação da PF. Em conversas com membros do governo, o próprio Carlos dizia que não gostava de encaminhar mensagem por WhatsApp como o pai e preferia falar no X, pois atingia muitas pessoas simultaneamente. Carlos também era reservado e limitava seus contatos a poucos integrantes do governo. A mulher tá fazendo piada, fazendo pouco. O cara é paranoico. Isso aqui só mostra, aos meus olhos, no meu julgamento, o quão injustas as coisas são. Tratam um cara como se fosse a pior pessoa do mundo. Sempre o atacaram de forma genérica. Sempre a forma genérica. Não, tem um gabinete de ódio controlado pelo Carlos. Tá. E como é que funciona isso? Não, de mensagens de fake news ataque. Tá. Você pode apontar como foi a atuação? Você pode apontar um caso? Nunca apontaram. Nunca apontaram. É sempre genérico. Confie em mim que isso acontece. Eu sei. Tá bom. Sempre foi assim. 4 anos. Aí você vê o cara, pra não gerar problema, o cara não conversava com as pessoas, o cara ficava longe, o cara ficava recluso, ficava no canto dele. Mas ainda tá errado. Se fala, tá errado. Se não fala, se reserva no direito de ficar em silêncio, o cara também tá errado. Ainda é tratado como louco, tratado como paranoico. Pelo visto, aí ele tava certo, né? Com todo o tratamento aí que a imprensa tá dando. Depoimento de Carlos Bolsonaro se restringiu a porte interpretado como ataque a diretor da PF. Eu podia colocar o print que o Carlos avisou. Estou indo para a Polícia Federal por causa desse print. Mas vou botar o print depois da nota. Carlos Bolsonaro foi prestar depoimento. Não sobre essa questão da BIM. Sobre outro caso. Em seu depoimento mais cedo para a PF, Carlos foi questionado apenas sobre um post feito pelo vereador que sugeria suposto desequilíbrio em investigações da corporação envolvendo seu pai. Nos cerca de 40 minutos em que esteve na sede da PF, não houve qualquer menção à operação de ontem. A publicação que ensejou o inquérito contra Carluxo foi feita no ano passado. Um inquérito contra ele, por causa de um post. O 02 compartilhou a imagem de outro perfil com uma sátira. Uma sátira de Bolsonaro. Tá bom. De Bolsonaro morto. Ah, menos mal colocou isso. Insinuações de inércia por parte de autoridades.
O vereador comentou: o seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos. A frase foi interpretada como um ataque à honra do diretor da PF, André Rodrigues, o intocável do Lula. A PF, Carlos negou que a postagem fora direcionada a André ou qualquer outra pessoa, disse que foi uma espécie de desabafo e indignação sem um alvo específico. A propósito, nem seus advogados se manifestaram a fundo sobre a operação de ontem, aguardam acesso aos autos. Todo mundo tá aguardando. Até hoje, os autos não tem os autos, não tem acesso, né? Normal. Normal, tudo tá acontecendo. 5 anos assim. Aí, gente, a matéria da Globo não coloca o print, que é um jornalismo lixo. Porque se colocar o print, nem o leitor mais odiento fica do lado da Globo, fica do lado do Lula. Essa é a postagem. Eu até apaguei a sátira. Sátira. As duas fotos de baixo, na verdade são 3, é a cabeça de Bolsonaro, fazendo festa. E a coisa ali é estatelada assim no chão. E a Globo não comentou que também tinha uma notícia da Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman. Porque torço para que Bolsonaro perca a vida. Aí o cara escreveu ali, ó, o seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos. Só isso. O perfil lhe falava, ó, 0 busca e apreensão, 0 inquérito, 0 perfis bloqueados, 0 reportagem de repúdio, 0 pessoas presas. 0. Abriu inquérito. Aí, ó, indo depois por causa disso aqui. Aí... Não, isso aqui não é perseguição, não. Isso aqui não é perseguição. Não é perseguição. Polícia Federal intima Van Garten em inquérito que apura se Bolsonaro importunou baleia no litoral de São Paulo. Importunou a baleia. Tava muito perto. Motor. Jet ski, 15 metros. Muito perto. Não, baleia, rapaz. Deixa a baleia em paz. Polícia Federal intimou Fábio Van Garten para prestar esclarecimento no inquérito que apura se Bolsonaro importunou baleia jubarte durante o passeio de moto aquática. Ele também estava no passeio e terá que explicar a situação. E aí? Você estava lá. Você importunou a baleia? Você importunou a baleia? Você buliu com ela? Você pegou nos mamilos da baleia? O que é que você fez? Você deu um beijo na baleia? Porque aí já é assédio, viu? Ah. Aí com tudo isso acontecendo, você ainda tem que lidar com isso daqui. Esse lugar aqui me parece familiar, né? Espero que o Lula não esteja utilizando a estrutura governamental para dar entrevista, porque eles reclamavam quando era assim com o Bolsonaro. Mas tá ali, a entrevista à CBN. CBN é ligada ao Grupo Globo normalmente, né? Espero que não seja, porque senão vai ser mais do mesmo. Lula nega perseguição contra a família Bolsonaro. Não tem perseguição. Essa postagem aqui do Carlos, isso aqui não é perseguição. A baleia também não é perseguição. Cuidado dos bichinhos. Não tem perseguição. Não tem perseguição. Não tem perseguição. A Globo segue batendo palma. É um absurdo, sabe? Só que eu me pergunto, né? Eu acho que vocês perguntam, pai, como é que tu não se revolta vendo tudo isso, comentando isso todo dia? Eu não tenho resposta, né? Eu também fico pensando, cara, devia me revoltar mais, viu? Porque tá louco. Mas vamos continuar. Vamos continuar pra gente continuar revoltado. Oposição tem tiro no pé em briga entre Valdemar e Pacheco. Aqui tá a ótima nota que o Valdemar podia surfar em cima se ele quisesse. Mas surfar. E subir o tom contra a Globo. Vou até dar dica, Valdemar. Oposição no Senado teme que a recente troca de farpas públicas entre o Valdemar e o Pacheco por causa das operações da PF vire um tiro no pé contra os projetos que ela bolsonarista pretende aprovar ao longo deste ano no Senado. Isso porque o presidente do Senado vem desde o ano passado pautando a sequência de propostas que beneficiam os senadores bolsonaristas. Não. Valdemar, faça assim, Valdemar. Pega essa nota e fala o seguinte. A Globo odeia o Brasil. Ponto. Senadores bolsonaristas não se beneficiam com leis. Porque senadores bolsonaristas não trabalham para si. Eles estão, né? Não é desenvolvendo. Eles estão exercendo o mandato que é um presente de Deus para poder trazer melhorias para o Brasil. O que nós pautamos são projetos que nós acreditamos que irão trazer melhora para o nosso país, que vão nos ajudar a edificar uma nação soberana, uma nação
Aí você pode listar vários adjetivos bacanas que as pessoas querem. Então, a Globo continua servindo como puxadinho do Lula, porque quem trabalha para benefício próprio são vocês. E aí, mete aquele sprint louco, sabe? Daquela nota que mostra quanto a Globo tá recebendo de dinheiro do governo. E aí, 60 peia. Senador bolsonarista não tem lei que beneficia senador bolsonarista. As leis são a favor do Brasil. E aí você coloca a Globo contra o Brasil, junto ao Lula. E se o Pacheco não quiser pautar a lei, é isso. Isso aqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Você tratar um projeto de lei... Não existe projeto de lei para favorecer Bolsonaro. Tem projeto de lei para favorecer picanheiro. Aquelas coisas que fica mais difícil, né? Quando tem uns coisinhas aqui para ser pego, fica mais ensaboado, né? Me protege, me dá uns benefícios. Isso tem de muito. Isso eu acho que os piqueiros adoram. Agora, o que beneficia senador bolsonarista? É o quê? Quais são os projetos? Quais são os projetos? Não, ele tem, né, propostas que limitam poderes do Supremo. Para! O Lira não vai pautar nada. O Lira já disse isso. Tá preocupado com o quê? Só pro Pacheco fingir que ele tá fazendo alguma coisa? Falta ridícula. Aqui é uma oportunidade pro Valdemar chegar de voadora se quisesse. Subir o tom e deixar claro quem tá do lado do Brasil. A comunicação do Valdemar aí, né? Podia dar dentro. Aí eu, abrindo aqui um parênteses, sem querer ser chato, mas eu já falei desse cara aqui lá atrás, em 2021, na época que era só o caminhoneiro, amigo do Roberto Jefferson e do Oswaldo Eustáquio. O maior mau exemplo para a política é o Bolsonaro, diz o Zé Trovão em áudio. Rádio revelado pelo Metrópolis colocou o Zé Trovão entre os termos mais comentados no Twitter, né, ontem. A gravação parlamentar faz críticas abertas ao ex-presidente, chamando de mau exemplo a política. E tá lá o vídeo. Eu mando no Telegram, link tá aqui na descrição. Vocês podem ouvir com seus próprios olhos. Ouvir com seus próprios olhos é complicado, né? Se bem que tem legenda. Vocês podem ouvir com seus próprios ouvidos. Mas tá ali, né? Sem saber que era gravado, Zé Trovão, da ideológica, criticou duramente Bolsonaro, né? O maior mau exemplo para política é o Bolsonaro. Esse é o trecho, uma das coisas que o Zé Trovão fala. E para não ficar pegando muito no pé do Zé Trovão, e vocês entenderem por que eu quis trazer esse post, parênteses, TRE do Paraná marca julgamento de cassação do Moro, dia 19, fé em Deus, o Brasil vai se ver livre de Sérgio Moro, fecha parênteses. Aí vamos ver. Ontem teve uma notícia. Diversas pessoas da direita compartilharam. Pessoas que não lêem a notícia. Pessoas que só lêem a manchete. É a turma que gosta de dar uma lacradinha, uma mitadinha, mas lá lida da notícia, para não mitar errado. Não mita errado, que depois pode se virar contra a gente. E esse caso aqui é ótimo para as pessoas que também gostam daquela ideia do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Senhor Sérgio Moro publica a nota falando o seguinte: Brasil perde 10 posições em ranking internacional de percepção da corrupção. Veja os dados. Aí uma galera de direita pegou, olha aí o Lula, tá vendo, etc. Culpa do Lula. Culpa do Lula. Manja bateu. Turma usou essa nota, olha só. As pessoas de direita validaram este estudo, porque em tese, muito em tese, é prejudicial pro Lula. E o Moro destaca ali, né? Para surpresa de ninguém, o Brasil despenca no ranking da transparência internacional. O inimigo do meu inimigo não é meu amigo. Gente, tem algumas coisas que são, assim, impossíveis de serem utilizadas. A Transparência Internacional, a ONG amiga do lavajatismo, ela não é amiga, ela é amiga deles, ela é inimiga do Brasil. É uma ONG que é financiada pelo Soros, pela Fundação Ford e por outros organismos. E estava envolta num dos maiores escândalos dos lavajatistas, que foi a tal, né, fundação que o Deltan queria criar com mais de 2 bilhões de reais.
Que historinha mal contada até hoje. Ele se arrependeu. Imagina Deltan Dallagnol gerindo 2 bilhões para combater a corrupção. Deltan, né? O grande combatedor da corrupção. Aí vejam como são as coisas. Pra vocês entenderem. Essa história, não, meio de união. A direita acabou por validar, porque muita gente, inclusive que eu acho que fala em nome da direita, que são perfis grandes, perfis conhecidos, etc, tudo mais, as pessoas compartilharam, falando, aí, ó, tá vendo o que aconteceu com o Brasil? Validaram o que a Transparência Internacional apontou, sem ler a notícia ou sem ler o relatório. Essa daqui é a capa do relatório. Eu quero mostrar para vocês. Vamos entender. Tem críticas ao Lula? Tem. Tem algumas críticas ao Lula. Mas também tem muitos elogios ao Lula e tem outras críticas nesse relatório. Talvez, inclusive, sejam as principais críticas pelas quais o Brasil regrediu. Vamos dar uma olhada? Segundo a Transparência Internacional, começa aqui, ó. Essa é a primeira página. O relatório começa assim, ó. Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. Primeiro ano de Lula deixa a lição de como e ainda será desafiador a reconstrução. Tá vendo aí? O relatório que foi utilizado e validado pela direita começa já criticando Bolsonaro. Segundo parágrafo. O sistema de controle da corrupção está estritamente relacionado ao sistema de freios e contrapesos de uma democracia. Os 3 pilares de controle, o accountability, o judicial, o político e o social, são linhas de defesa contra a corrupção, mas também contra o arbítrio. Por isso, foram tão destrutivos os anos de Bolsonaro, pois se tratava de um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquema de corrupção fartamente comprovados. Fartamente comprovados. Vocês validar. Quem compartilhou essa notícia validou isso. Seja para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade. Incontáveis. Quem compartilhou a notícia está validando esse discurso. Olha, é importante, tem que ler, não pode ficar na manchete. O desmanche do pilar de controle jurídico ocorreu pela ingerência sistemática e perda da independência do ecossistema de controle. PGR, PF, CGU, COAF, AGU, ABIN, Receita Federal, entre outros. Bolsonaro destruiu tudo. Mas, nossa senhora! É por isso que eles estão falando que o Brasil deu errado. A peça central do desmonte, e com consequências mais graves e duradouras, foi a nomeação do PGR Augusto Aras, que não apenas desarticulou o enfrentamento à macrocorrupção, mas foi também responsável por uma retração histórica nas funções de controle constitucional dos atos do governo. Olha só, o Aras foi responsável por uma retração histórica nas funções de controle constitucional dos atos do governo. Tradução, ele não barrou Bolsonaro. Se os ataques dos fanáticos golpistas destruindo fisicamente a sede dos 3 poderes, a omissão da PGR contribuiu para sua destruição institucional. Lembra daquela nota da PGR lá no início? A gente comentou? Tá vendo, né? Vocês viram que foi a gestão do Aras. É isso daqui que a Transparência Internacional acha do Aras. É porque não deixou, né, meter a mão nos 2 bilhões, né? Aí ficaram tristes. Parabéns, Aras. Parabéns. Deltan tá chupando o dedo até hoje. Finalmente, o terceiro pilar do sistema de freios e contrapesos da democracia assolapado por Bolsonaro foi do controle social. Tradução, ongueiros. Bolsonaro deu 1-0 nos ongueiros. Isto ocorreu pela redução drástica da transparência do acesso à informação pública, por meio do apagão de dados governamentais, do emprego de sigilos abusivos, restrição de acesso e graças à extinção dos espaços institucionalizados de participação social. Não tem espaço pongueiro.
Acabou. Não vai ter Ilona Zabó. Não vai, Moro. Não adianta chorar. Também colaboraram para este processo a disseminação sistemática de fake news, discurso de ódio, através de canais oficiais e de manifestações de autoridades públicas, a articulação e o financiamento oculto de milícias. Peraí, que os amigos do Deltan Dallagnol estão demais. Deltan? É sério, Deltan? Gente, olha só. Se existe algum tipo de seriedade nesse Brasil, porque existia, sabe, um conluio. Essa palavra não é boa, né? Não pode falar conluio. Mas existia uma troca de mensagens amigas entre Deltan e os diretores da Transparência Internacional Brasil. De fazer articulações. Então, o Deltan Dallagnol, hoje, se a turma aí que fala o inimigo do meu inimigo, né? Não é mãe de união. Vocês deviam estar cobrando o Deltan Dallagnol de falar: Deltan, faça alguma coisa. Fale com seu amigo, que seu amigo íntimo. Vocês combinavam muitas coisas. Os diálogos da Vaza Jato mostram isso. Deltan, seu amigo Deltan, está falando que o governo Bolsonaro financiava, né, o financiamento oculto de milícias. Gente, onde foi que isso aconteceu? E teve gente que compartilhou essa notícia sem ler o conteúdo. Muita gente, na verdade, o cultor das matérias sequer fala sobre isso. Uma outra que fomentou. A turma usou pra bater o Lula. Tem que respirar, ler as coisas. O que tá vindo de ONG. Veio de ONG. Veio de ONG que recebe dinheiro do Soros, da Fundação Ford. Não caia nessa. Alocação de verbas de publicidade oficial para veículos de desinformação e mídia oficialista. Quem? Onde foi que o Bolsonaro botou dinheiro aí pra desinformação? Onde foi? Porque eu não recordo até hoje, né? Nenhum youtuber, etc, tudo mais que ganhou. Tá falando que da Jovem Pan? Não, a Jovem Pan, acho que é a mídia que recebe verba de publicidade há mais de 60 anos, né? Nada mudou, já recebia antes, de governos anteriores. Deltan, fale com seu amigo Deltan. Fale com seu amigo. Além de ataques permanentes, inclusive violentos, a ativistas, acadêmicos, artistas e jornalistas, principalmente jornalistas mulheres, e da estruturação de aparatos clandestinos de espionagem. Beleza. Durante o governo autoritário de Jair Bolsonaro, o judiciário, né, teve um papel fundamental na defesa da democracia. Quem compartilhou esta nota validou isso daqui. Diante das graves ameaças de ataques efetivos aos tribunais, aos seus membros e ao próprio regime democrático, o vácuo constitucional da PGR, capturada pelo bolsonarismo. O que vocês acharam da ação do Aras? O Aras é um... Ai, coitado do Aras, viu? Foi um cara incompreendido. O Aras foi um cara incompreendido. Como o Aras foi atacado, velho. Tem mais um ponto ainda da explicação, mas eu tirei de ordem por única razão. No final eles fazem um pequeno resumo dos pontos positivos do ano passado. Reforma tributária, muito boa, né? Cheia de agenda verde. E tem dois. Governo Lula. Olha o elogio que eles fazem pro governo Lula. Indicações técnicas para postos-chave na CGU, AGU, Polícia Federal e órgãos ambientais. Governo Lula, segundo a Transparência Internacional, fez indicações técnicas. Chupa essa pinha. Quem compartilhou a notícia tá validando isso daqui. Revisão pela CGU dos sigilos, né, de Bolsonaro. E tinha o que nesses sigilos? Porque até agora não revelaram nada, né? Não teve nada. Recriação dos espaços institucionais de participação social. O Lula voltou a dar espaço pros zongueiros. Reversão do desmonte das políticas ambientais na gestão Bolsonaro. Investigações da Polícia Federal para o desmantelamento do aparato de espionagem clandestina da BIM. Aí fala outras coisas lá. Depois tem os pontos negativos também do governo Lula, e aí ele cita alguns. Só que o ponto é, se você compartilha, você está validando a percepção da Transparência Internacional. Aí, voltando pro texto, apesar desses avanços, né, um dos avanços do governo Lula, restam ainda
Grandes desafios para a recuperação, ampliação e defesa do espaço cívico no país, né? Os zongueiros. Ataques a organizações da sociedade civil, jornalistas e outras vozes críticas continuam a ocorrer em diversos níveis no país. A CPI das ONGs no Senado Federal tornou-se também plataforma para desinformação e tentativa de criminalização de entidades, principalmente no campo ambiental. Deltan Dallagnol, Deltinha, o descarado que vai ser candidato. Eu quero ver se o povo votar em Deltan Dallagnol. Meu Deus, a população não acorda. Tem que tomar um sacode. Gente, não é por criticar Bolsonaro. É por causa disso daqui, bicho. O cara tá enganando você, mas tem mais de 5 anos. Moro, Deltan, eles são pessoas que odeiam o Brasil. Se você fecha o olho, é a Marina Silva. É a mesma agenda, mesmo papinho. Melhorias regulatórias que possam trazer mais transparência e governança, né? Principalmente suas relações com o setor público podem ser muito positivas, porém, a experiência internacional mostra como esse objetivo legítimo pode ser facilmente deturpado e resultar em legislações que inviabilizam um trabalho efetivo e independente de controle social. Sabe por que eles não querem? Que é isso aqui, ó. Transparência Racional, financiada pela Open Society, pela Fundação Ford, Illuminate, do Media, WWF, Gordon and Betty Foundation. Essa tá envolvidíssima na regulamentação aprovada no passado, né? Que muda a questão de concessões de crédito. É por isso que não quer, por isso tá atacando a CPI das ONGs. Cadê o Deltinha? Cadê o Deltinha? O inimigo do meu inimigo não é meu amigo. Não é. Validar uma coisa porque aparentemente pode trazer um desgaste pro Lula. Não, mas de jeito nenhum. Porque lá na frente fala assim, ué, vocês não validaram a transferência? Não é boa pra vocês? Agora não é mais? Ah, porque agora ela tá criticando o Bolsonaro, ela é ruim? Mas ela tava criticando o Bolsonaro aqui. Ela tá criando mais à direita do que o próprio Lula. Essa é a dita terceira via. É agenda globalista na veia. Leiam as coisas, não fiquem presos na manchete. E aí, só para relembrar, essa aqui é uma das notas que tem um resumo bom. Deltan e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Deltan Dallagnol e Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional no Brasil. O desmonte no combate à corrupção começou e o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica divulgada hoje pela Transparência Internacional. Ele já estava atacando o Bolsonaro em 2020. O que é que aconteceu, gente, no primeiro ano de governo do Bolsonaro para estar pior do que era Temer? E tava lá o Deltan na Jovem Pan, lá com até o menino que frequentava a casa do Moro. Qual é o nome dele? Mark alguma coisa. Esqueci o segundo nome dele. Frequentava a casa do Moro, foto junta lá. Ele tem uma foto com o Lula, com a Rosângela, na época que o Moro foi no Roda Viva em 2020. Frequentava a casa do Moro, tá lá, sabe? Tudo amizade. A transparência racial do Brasil é clara sobre o motivo do fracasso do Brasil. O país sofreu retrocessos no arcabouço legal institucional de corrupção no país por força de ações do governo federal. É o Deltan aqui, ó, 2022. Antes de querer, né, os votos dos bolsonaristas. Pelo amor de Deus, não criem mais uma pessoa que vai destruir vocês de novo. E depois tá ali, ó, Deltan admite erro sobre o fundo da Lava Jato, né? Ele critica. Agora, né, Deltan? O que tu ia fazer com 2 bilhões, Deltan? Meu Deus do céu, eu tenho até medo, né? Do teu combate à corrupção. Não caiam, gente. Não caiam nesse discurso. Não caiam, sabe? Não sejam emocionados. Respira. O que começa certo tem a tendência de ir indo certo. O que já começa errado vai dar errado. Tenta ir indo. Pô, é melhor às vezes ser um pouco mais devagar do que tentar colocar o carro na frente dos bois e dar errado. Deltan Dallagnol não dá de jeito nenhum. Sérgio Moro, que fé em Deus, vai ser caçado, vai desaparecer da vida pública. Sérgio Moro é um dos principais responsáveis por todo o estado das coisas que nós vivemos no Brasil hoje. Não é por criticar Bolsonaro,
é por agir de forma assim, realmente ativa para desestabilizar o país. Aquelas acusações. Ai, que Bolsonaro interferiu na PF. Ai, que fez isso. Ai, que fez aquilo outro. Quando tava tendo logo o início das primeiras buscas e apreensões, o cara batendo palma. E o cara falava: não, ninguém em sã consciência questiona o papel da Suprema Corte. O cara meteu um tweet desse. Quando o Bolsonaro falando da questão eleitoral, o Deltan vinha: quem questiona isso aqui é motivo de impeachment por crime de responsabilidade. Não é por crítica, pessoal. Não é crítica, não é porque o cara. Não, o cara tá jogando contra. O Deltan, um dos maiores vazamentos dele, o clássico é: temos que nos descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. É a frase clássica do Deltan Dallagnol. As pessoas esqueceram. O brasileiro não tem memória. Depois reclama do petista. Ai, o petista. Ai, o povo não lembra o que a Dilma fez, quebrou o país. Pô, a direita não lembra o que o Deltan fez há 3, 4 anos atrás. Aí quer cobrar que o petista lembre da Dilma. Aí não dá, né? Aí não dá também. Vamos ter um mínimo de memória. Um mínimo. Mas um mínimo de memória. Mas vamos andar. Vamos andar que tem mais. Algumas coisinhas. A Transparência Internacional está preocupada com outras coisas no Brasil, né? Estão preocupados com jornalistas. Mas o cerceamento da liberdade de expressão não é um problema para a Transparência Internacional. E esse ano, foco do governo Lula vai ser aprovar o PL das fake news. Mas com toda certeza. Vocês sabem disso, não tem nem o que se questionar. E tá ali, ó, o Congresso retomará a atividade com fake news na mira do governo e pressão da oposição contra o judiciário. Aí veja. Senadores pedem que o TCU investigue o Ministério... Desculpa, pedem que TCU, Ministério Público e Receita investiguem Sleeping Giants por 2,4 milhões recebidos. De quem? Da Ford Foundation e do Open Society. Quem financia a ONG dos amigos do Deltan. Os senadores Marco Rogério e Rogério Marinho acionaram o Ministério Público, TCU, Receita para investigar os 2,4 milhões recebidos pelos Sleeping Giants. Os responsáveis pela transferência da verba foram a Ford Foundation e o Open Society, de acordo com o balanço publicado nos próprios sites das entidades. Parabéns, senadores. Isso é importante. Isso daqui não é preocupação para transparência internacional. Olha isso daqui. Deu tempo de comentar até sobre o caso da Binha, etc e tudo mais. Por que o relatório não fala da Rumble, do Rumble, que teve que deixar o país? Por que não fala sobre isso? Não é preocupação, né? Não estão preocupados com a liberdade do povo. Primeiro foi a Rumble que saiu do Brasil. Agora o Locals, que é do grupo do Rumble também. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que é do mesmo grupo. Também está deixando o Brasil. Vai ser possível acessar via VPN. Vai estar encerrando as atividades no Brasil no dia 12 de fevereiro. Constantino comentou aí, ó. O Locals também se foi. Agora só com VPN para ver nosso conteúdo. Cada vez mais os tentáculos, né? Vão crescendo. Isso daqui, aqui ninguém liga. Quem liga? Ninguém liga. Por outro lado, quando teve a decisão do Rumble, eu até critiquei o Rumble em um sentido. As Big Techs malvadonas. Assim, é pra jogar? Vamos jogar. Jogaram. Fizeram pressão. Viraram votos. E impediram o monstro do PL 2630 ser aprovado. Já o Rumble, o amante da liberdade, não quer fazer nada. Quer só lacrar também na rede social e ficar de gritaria. Mas aqui você tem um caso, ó, para dar uma lição na Rumble. A Yara, uma pessoa comum, que tem uma conta no Twitter. Em 2022, a revista Veja a tratou de uma forma muito baixa. Muito baixa. Muito baixa mesmo. Eu até estou sendo citado também na mesma nota. Nós somos basicamente criminosos, com base em suposições. A Yara contratou um advogado, que é esse rapaz aqui, ó. Cavalheiro Advogado, não sei o nome dele. Mas ela diz, ó, há justiça nas instâncias inferiores, sim. Primeiramente, quero agradecer ao advogado e mestre em direito constitucional, Cavalheiro ADVO1. Sem seu excepcional
Sem seu excepcional profissionalismo, consideração com minha pessoa e apoio, jamais teríamos chegado até aqui. Fui tratada como miliciana pela matéria da revista Veja, integrante de grupo, exposta de maneira maliciosa, sem qualquer elemento de prova. Tudo em nome da defesa de uma vertente política, em evidente tentativa de tolher sua liberdade de expressão. Tudo por comentar matérias de economia, política, saúde, infraestrutura, meio ambiente, finanças, em postagens da mídia convencional, sem invencionismos. A Yara, ela pega print de matérias, ela posta, ela comenta, o que todo mundo faz. Juíza de direito, doutora Mariana Horta Greenhalgh, sentenciou a editora Abril a indenizar pelos danos morais, como segue o trecho da sentença abaixo. Trago o print do artigo que motivou a ação, com o propósito vil de atacar quem interage com Carlos Bolsonaro, né? Saliento que não há qualquer proibição de publicação destes fatos nos autos do processo. E tá aí. Isso aqui, inclusive, foi antes da operação. Pessoa comum venceu. Nego a Rambo. Eu não vou brincar mais. Vai lá, cara. Entra na justiça, tenta virar. Sair do Brasil vai mudar o quê? Vai mudar nada. É só um site a menos no Brasil. Os produtores de conteúdo que estão lá, etc., no Rambo, no Loucas, agora todos foram penalizados. É porque a Rambo não vai aceitar. Não vou me dobrar. Complicado, né? Mas tudo bem. E é isso, é uma notícia. Era tempo de comentar mais umas besteiras do tema, mas vai dar pra comentar sobre tudo. Estadão demite Andresa Matais. Andresa Matais, editora executiva de política do Estadão, né? Foi demitida. Aí fala o seguinte: a Matais comunicou sua saída, deu uma mensagem aos colegas, onde mencionou uma mudança política determinada pelo jornal como razão de sua demissão. Aspas. Pessoal, tudo bem com todos? O jornal decidiu por uma mudança na política e isso inclui minha saída da empresa. Agradeço aos coordenadores e aos repórteres pela entrega, confiança e tamanho, talento, escreveu. E aí muita gente comentou, e agora, etc, tudo mais, depois lá da questão da dama do mal, será que é isso? O que eu ouvi de outros lados, de pessoas trabalhando no Estadão, em off, é que, na verdade, ela é uma pessoa meio difícil de lidar. O pessoal tava comentando isso. E aí a pessoa me falou o seguinte, que o Estadão tava tentando resgatar os seus valores, né, os seus princípios liberais, né, uma agenda mais de centro-direita. Eu fiquei pensando, né, recuperar os valores. Eu falei, pronto, vai virar vai voltar o golpismo dos Mesquita. Mas enfim, a priori, a pessoa que trabalha no Estadão falou que a priori não é que o jornal vai parar de criticar o Lula. Não. A priori talvez até possa aumentar as críticas. Esse aí foi o que eu ouvi. Vamos esperar os próximos dias para ver se o que eu ouvi é verdade ou se é verdade é isso daqui. Mas a fonte que me contou, eu acho que é relativamente bem confiável. Nem lembrava que tava nesse tópico isso aqui. Bahia, né? Minha terra. Elegeram esse cara, velho. Jerônimo, ninguém conhecia. É igual quando elegeram o Rui Costa, ninguém conhecia. Ô, meu Deus do céu, o baiano parece que gosta. Gosta. PT. Hoje lançamos 2 importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos um decreto que proíbe o uso de pistola de água. De água, gente. Aquela de brincadeira de criança. Não pode. Né? Nas festas de rua. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos. Você me molhou de água, seu machista. E falando de insegurança, e acho que termina aqui, nem vou entrar no próximo tema. Eu não lembrar que tinha essas 2 notícias. Teve uma loja aí de um cara. Saiu notícia do bem no Estadão. Foi um cara que tem 2 dias. Quando saiu a notícia, dia que ele tinha 2 dias que ele nem dormia. O cara tinha uma loja Santa Efigênia. A loja foi arrombada. Roubaram. Ali, né? Saquearam 300 mil reais, né, em mercadoria, prejuízo, etc. Tudo mais. 300 mil reais. É muito dinheiro. Principalmente, às vezes é uma vida de trabalho. Acabou. Esse é o Brasil.
Ali, uma das lojas do Portal das Câmeras, na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, vem acesso às atividades após ser saqueada por usuário de drogas na madrugada do sábado. E a própria Folha de São Paulo, junto a outros jornais no Brasil, ao invés de explicar para a população a importância da CPI das ONGs, eu não tô falando nem das ONGs ambientais, das ONGs lá em São Paulo, que é para ver a turma da Cracolândia. Não. Eles usaram um padre para criar uma cortina de fumaça para manter o caos. Eles querem manter o caos na cidade. Até onde as coisas vão ir, vão descer, para as pessoas acordarem para os problemas que assolam o Brasil. Esse próximo tema tinha umas coisas interessantes, principalmente envolvia a ONU, França também, e tem entrevista sensacional que eu vi ontem. Uma fala, na verdade, de um agricultor brasileiro. Falei, nossa, como esse cara respondeu a contento um francesinho descarado. E aí, eram umas coisas pra comentar, mas tá tendo confusão na área econômica. Teve aí a divulgação do rombo, 230 bi de rombo. O Haddad tentando colocar a culpa do Bolsonaro. Tem várias notícias econômicas nos últimos dias que deu pra comentar. O Brasil tá em ebulição. Mas, como a gente tem que fazer o que a mídia não faz, trazer os contrapontos das injustiças que são feitas, trazer algumas ponderações que acho que são importantes, tipo essa, ó, pessoal, lê a notícia, não fica na manchete, cuidado. Inimigo do meu inimigo não é amigo, cuidado. Tá criando um problema. Acho que isso é importante. Aí acaba que alguns outros assuntos não dá tempo de comentar, mas sempre tem amanhã. Sempre tem amanhã. Eu acho que é 1 hora por dia, né? Mas também a gente comenta um monte de coisa. E é isso. Espero que eu tenha ganhado realmente o iBash. Não tenha sido mentira o que eu falei pra vocês no início. Mas não acho que o Peter ia mentir. Vou ver ao longo do dia se eles publicam lá um flyerzinho, alguma coisa pra falar. Ah, vem aqui, pega aqui o prêmio. Manda alguém buscar aqui a plaquinha. Ver se manda algum tipo de mensagem. Vou mandar o vídeo lá. Daniela. Você eu dei play em algum vídeo hoje? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Não dei não. Não peguei o celular pra nada. Tinha vídeo do Zé Trovão. Vou mandar o vídeo do Zé Trovão. Eu não dei play, mas tá aqui. Vou mandar o vídeo do Zé Trovão. Não vou mandar a Daniela ali, mano. A mulher é muito chata. Vou mandar só do Zé Trovão, lá no Telegram. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde toda a história está sendo registrada. kimpaim.com, 100br. Lá tem tudo que a gente traz em vídeo e mais. Tem muita coisa que às vezes não cabe, ficando fora de data, não tá mais naquele momento. Fala, vai pro Atlas, a gente comenta lá. Como essas questões econômicas, se não der tempo, com certeza vai estar lá. Não deixarei de registrar. O Atlas hoje ele é pelo menos o que a gente comenta em vídeo. Mas o que não deu tempo, mas eu fui separando ao longo dos meses. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. Eu deixo aqui grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!